Eu quero saudar a todos com a graça e a paz, amém? Abra sua Bíblia, vamos para o estudo nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nós concluímos, na semana passada, o capítulo 12, dividimos em duas etapas, e hoje nós vamos para o capítulo 13. Espero concluí-lo hoje. Nós temos 13 versículos aí pela frente. Depois temos o capítulo 14, é um pouco extenso, talvez a gente tenha 2/4. Temos o 15 também, que também é um pouco extenso, então vamos considerar mais 2/4. E, por fim, o capítulo 16. Então, talvez aí em 5 quartas-feiras iremos concluir a primeira carta do apóstolo Paulo. E aí a gente vai para a segunda carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Te pedimos que o Senhor traga clareza. Te pedimos que o Senhor traga esclarecimento aos nossos corações nessa noite, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor, na certeza que o Senhor está aqui conosco nesse lugar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda no contexto de dons espirituais, há 3 quartas-feiras passadas, ou 3 ou 2, não me recordo bem, mas nós estamos trabalhando acerca dos dons espirituais e de como os dons são trabalhados na igreja. Os irmãos vão lembrar que nós falamos aqui que os dons são talentos, são ferramentas dadas pelo Espírito Santo a quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para ser trabalhado a serviço da igreja e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Isso é dom, não é isso? E aí nós falamos também
qual era o contexto da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, os irmãos vão lembrar também, era uma igreja que procurava mais alguns determinados dons, depreciando outros. Por exemplo, eles procuravam muito o dom de línguas. E o dom de línguas, para alguns, no contexto da igreja de Corinto, era um dom que trazia status. Era um dom que as pessoas eram bem vistas e privilegiadas porque falavam em dom de línguas. Hoje até nós fizemos um paralelo com algumas igrejas hoje. Algumas igrejas caem na mesma falha ou erram no mesmo ponto por querer demais o dom de línguas em depreciando outros dons. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 14, na próxima semana a gente vai ver isso, depois da Assembleia, né? Nós vamos falar especificamente de como é o dom de língua. Qual é o dom de língua? Que língua é essa que era falada e que é falado hoje? Que língua é? Como é que deve se falar? Então, tudo isso a gente vai ver no capítulo 14. Mas hoje a gente está trabalhando, vamos dizer que por cima, né? Numa forma genérica, todos os dons. Mas a igreja de Corinto, especificamente, almejava o dom de línguas bem mais do que os demais dons. E aí, no final do capítulo anterior, quem tiver com a Bíblia aberta, por favor, lê aí o verso 31 do capítulo 12, em voz alta. Por favor, Irene, leva o microfone ali para ela ali. Verso 31 do capítulo 12. É porque minha Bíblia é diferente, pastor. Não, que é isso. A sua Bíblia é igual a de todo mundo. Diz assim: não mais façam todo o possível para ter os dons mais importantes. Quero falar-lhe a respeito do caminho que é o melhor de todos. Amém. Amém? Amém. Você disser assim, minha Bíblia é diferente, não diga assim não. Minha Bíblia, a versão dela, né? Então, assim, mas é interessante exatamente isso que ela falou, né? Na minha diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, quais são os melhores dons? Qual é o dom que eu preciso procurar? Né? Então, Paulo está dizendo, olha, não é o dom de língua que é o mais importante. Então, procurai quais são, e com zelo. A ideia de zelo é com cuidado, né? Com atenção, com crivo, procurar com zelo, com cuidado, com carinho, quais são os melhores dons. E aí, concluindo essa parte, Paulo agora vai entrar na ideia do que? O amor como sendo um dom supremo. A epígrafe do meu título lá está dizendo o quê? O amor é o dom supremo. Nada de vocês estão assim também? Qual é que está diferente aí? Diz aí, por favor, Aline. Como é que... A suprema excelência do amor. Perceba que Paulo agora vai trazer a ideia aos irmãos de Corinto, qual é o melhor que deve ser procurado pelos irmãos. A saber que o amor, não é? A texto vai dizer é dom de Deus, né? É dom. Mas o amor também é um fruto, né? Vai ver em Gálatas que o amor está relacionado a fruto do Espírito. Mas vamos nos ater aqui amor como um dom, como um caminho excelente, como diz o texto lá de Irene. Caminho mais que excelente, né? Então a gente vai trabalhar essa ideia hoje. E aí o texto inicia dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor,
serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine, né? Então, Paulo inicia o seu discurso, né, fazendo uma figura de linguagem, e aí, na verdade, não é que é um exagero, mas é uma forma de chamar muita atenção de alguém. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: olhe para as estrelas do céu. Ele não diz isso, né? Será que você pode contar? Aí Abraão vai dizer não, né? Intrinsecamente, né? Na mente vai dizer não. Assim será a tua descendência. Se nós pudéssemos enumerar a descendência de Abraão, ainda assim não era a mesma quantidade das estrelas do céu. As estrelas do céu é infinitamente, nós não temos como contar. O universo é infinito, né? Então, o escritor bíblico, quando vai trazer essa ideia, quando Moisés vai trazer essa ideia de Deus falando com Abraão, é Moisés tentando chamar a atenção do público, dizendo assim: vai ser muita gente. Entende? É igual, olha, veja as areias do mar. Será que você pode contar? Assim vai ser a descendência. Então, isso é uma figura de linguagem, né, que quer dizer um exagero, né? E aí nós precisamos entender que isso é uma forma que o escritor bíblico usa para chamar a nossa atenção. Certo? Por exemplo, quando eu diz assim: eu vou morrer de rir. Tem gente que diz assim, né? Ai, meu Deus, eu vou morrer de rir. Você vai morrer? Você está tentando dizer o quê? Que está rindo muito. Eu estou rindo muito ao ponto que é capaz de eu morrer. Vai me dar soluço. Ai, Jesus, eu vou morrer de rir. Né? Então, você está chamando a atenção para quem está fazendo você rir. Você está rindo muito. Né? Então, isso é uma figura de linguagem. Então, Paulo aqui está utilizando a figura de linguagem para dizer aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens, que língua de homens são essas? Todas as línguas. É como se Paulo dissesse assim: ainda que eu falasse francês, ainda que eu falasse italiano, ainda que eu falasse português, ainda que eu falasse inglês, espanhol, todas as línguas, russo, mandarim, ainda todas as línguas dos homens, ainda não só a dos homens, mas a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Entende o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, ainda que eu tenha um dom de língua, e eu particularmente, tá? Já dando um pincel de como vai ser no capítulo 14. O dom de língua, eu entendo que é um revestimento do Espírito Santo e a pessoa tem a capacidade de falar em outros idiomas. Isso é um pensamento meu. Sr. Fernando, a gente vai entender lá no capítulo 14. Tá? Então, Paulo está dizendo assim: ainda que eu tenha o dom, ainda que eu consiga falar a língua dos homens, todas as línguas do mundo, e ainda assim eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. E aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Tem muita igreja hoje em dia que procura o dom de profecia, não é? Tem gente que diz assim: eu sou um profeta do Senhor. Eu não sei se você já viu. Eu gosto muito de utilizar ônibus. Eu gosto de pegar ônibus. E aí teve um dia que eu peguei um ônibus, inclusive eu acho que foi o daqui do Alzé do Pinho, não vou me recordar se foi o daqui, mas eu acho que foi o daqui do Alzé do Pinho ou foi o dos Carneiros, enfim. Que tinha lá um aviso. Não tem aquela parte de aviso, né? No ônibus, que você fica ali normalmente onde era o cobrador, né? Aí não tinha um aviso, tinha tipo uma carta assinada, e aí tinha assim, dizendo assim, né? Eu sou fulano de tal, sou o profeta da atualidade. Tu crê, não sei o quê, barará, 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 falando que Deus fala com ele, que ele profetiza, que ele diz, né, sua vida, ele fala o futuro, aí tu crê. Se praticamente dizendo assim, leio carta, buzo e tarô. É isso, né? Tem gente que tem nos postos, né? Traga seu marido de volta em uma semana, né? Contanto que ele esteja na região metropolitana. Se ele estiver em outro estado, talvez demore um pouquinho.
Essa turma aí adivinhando, né? Então, mas eu vi, me chamou a atenção porque tinha lá, né? O profeta da atualidade. Então, tem muita igreja e tem pessoas que procuram essas pessoas, dizendo assim, eu vou em tal igreja, porque lá tem um profeta que ele fala a sua vida todinha. Se ele olhar para você, ele vai dizer a sua vida todinha, RG, CPF, onde você estudou, qual quartel você serviu, né? Tem gente que procura esse perfil. E aí, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, mais exagero, né? Paulo está fazendo outra figura de linguagem, exagero de novo, dizendo, ó, ainda que eu seja o cara mais inteligente do mundo, que ninguém consiga me ensinar nada, ainda que eu conheça todos os segredos de Deus, Deus é o cara que está falando comigo, eu sei de tudo de Deus, ainda que eu fosse esse cara, o que é que ele continua dizendo? Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Que coisa forte, né? Que palavra poderosa Paulo está dizendo assim, ó. Olha, ainda que eu tenha um dom tão grande de fé, e a gente falou sobre fé aqui nas últimas quartas, de crer, né? E ele vai utilizar-se o artifício que Jesus fala, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte, saia daqui, se lance no mar, ou se lance ali, e esse monte irá. Né? Ele vai utilizar esse artifício de Jesus e dizer, ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, se eu não tiver amor, nada seria. Então perceba que Paulo aqui está fazendo um pano de fundo, ele está dando uma entrada para dizer aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte, olha, vocês que estão procurando o dom de línguas, vocês estão procurando profetizar, vocês que se acham mais santos, vocês que se acham a última Coca-Cola no deserto, se você não tiver amor, não adianta de nada. Não é? E aí ele continua, verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, e aí Paulo está utilizando de dois comparativos, né? Primeiro, o jovem rico, né? Jesus disse o que ao jovem rico? Venda todos os seus bens aí, né? E me siga. É como se ele estivesse dizendo assim, a última coisa de excelência, porque o jovem rico disse, eu faço tudo, eu sigo a lei, eu guardo o sábado, né? Eu sigo a lei à risca. Aí Jesus vai dizer, quer então um ato de excelência para você alcançar o céu? Venda tudo que você tem e me dê aos pobres, me siga. Aí ele se entristeceu e foi embora. Paulo está utilizando esse artifício, dizendo assim, ó, ainda que eu venda, igual o jovem rico lá não vendeu, eu vendo. Ainda que eu venda tudo que eu tenho, dê aos pobres. Vou mais além ainda que eu dou o meu corpo para ser queimado, para ser martirizado, para colocar fogo em mim. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. É vazio. Não é? São ações vazias. E aí eu abro um paralelo aqui, um parêntese, perdão, para dizer uma coisa muito interessante. Quando eu estava lendo esse texto, né, eu estava refletindo muito nisso. Perceba, você pode discordar de mim, tá? Você não tem a total liberdade. Não, pastor, eu acho que aí o senhor pegou pesado. Mas eu penso que pregar na igreja, profetizar, falar em línguas, curar, tudo isso, fazer todo um movimento. Poxa, você olha para aquele cara é um símbolo de espiritualidade. Ainda que essa pessoa esteja essa configuração, não quer dizer que ela tem amor. E se ela não tem amor, nada disso adianta. E aí a gente vai confirmar isso quando Jesus vai dizer que no último dia profetizaram, falaram em língua, expulsaram o demônio, tudinho, fizeram um monte de coisa,
mas partai-vos de mim por fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Fizemos isso no teu nome, Senhor, isso, isso e isso. Então, perceba aqui, fazer milagres, profecias, símbolo de espiritualidade, mistério, o cara anda quase voando. O cara é aquele que nem sempre esse cara tem uma vida de intimidade com Deus, porque ele não ama. Você pode discordar de mim, tem todo direito. Isso é um pensamento meu, por isso que eu botei entre parênteses, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não se deixe levar por aquele cara ou aquela mulher que chega para você santo demais. Não é? Tem um ditado muito chulo que é muito correto. Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então desconfie. Quando o cara é santo demais, é mistério demais, sabe? Cara, pisa no chão também, né? Tem calma aí também. Então, fecho o parênteses aqui. Então, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, está dando um tapa na cara dos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte, olha, vocês precisam parar de estar querendo brigar por dons e começar a fazer o quê? Amar, não é? Por quê? Qual era o contexto da igreja de Corinto? Mais uma vez, era uma igreja dividida, era uma igreja que estava passando por sérios problemas, tinha partidarismo, racha na igreja, pessoas que se achavam santos demais, outros que se achavam fracos demais, pessoas que estavam indo ter relação com sacerdotisas, filho tendo relação com madrasta, pessoa botando o próprio irmão na justiça. A gente viu tudo isso, não foi? Estava tendo amor aí? Diante disso, a gente vê o amor, né? Então, Paulo está batendo na tecla da igreja, dizendo o seguinte, olha, vocês querem ser espirituais demais, mas estão esquecendo de amar. Vocês estão buscando muitos dons espirituais, mas estão esquecendo do principal, que é amar o outro. Amar o próximo. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os irmãos estão entendendo? Diz amém. Amém. Você vai dando amém porque vai ajudando o pastor, tá? Aí eu sei que os irmãos não estão dormindo, o pastor tá bem, né, no caminho aí, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Versículo 4. Aí agora ele vai dizer as características do amor. Quais são as características desse amor? O que é o amor, então? O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Na sua Bíblia tem o que aí? Enverdece. É o quê? Envaidece, não é isso? Muito bem. Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, pelo contrário, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem muitos pastores, inclusive eu já preguei esse texto, trazendo para o amor, né, vamos dizer assim, entre um homem e uma mulher. Inclusive no casamento de Leandro e da sua esposa, irmã Jance, eu preguei esse texto, não sei se os irmãos vão lembrar, né? Preguei esse texto falando a ideia do amor, das características do amor dentro do contexto matrimonial, certo? Mas, na verdade, esse texto aqui, o apóstolo Paulo está trazendo um amor num contexto de corpo. Lembra que no capítulo anterior a gente fala do corpo? Que o corpo tem muitos membros,
O olho não pode dizer que é mão, o braço não pode dizer que é pé, não é? Todos estamos fazendo parte do mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. Lembra disso? Então aqui Paulo está trazendo a ideia de amor num contexto de corpo, num contexto de irmãos, família, unidade, igreja do Senhor. E nesse contexto aqui de igreja do Senhor, quando Paulo vai dizer, olha, o amor ele é paciente. Quantos de nós não temos paciência com outro irmão? Já parou para pensar? Rapaz, eu não tenho paciência. Fulano tira a minha paciência. Cadê o amor? Né? O amor é paciente. Não tenha paciência com o irmão. A igreja de Corinto tinha esse problema. Os irmãos não tinham paciência uns com os outros. Estava todo rachado, né? Tinha vários grupos, facções na igreja. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Veja que é tudo num contexto entre corpo. Ele vai dizer, não procura os seus próprios interesses. Isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque na igreja nós não podemos buscar os nossos próprios interesses. E quando eu falo igreja, não é o simples fato de comunidade eclesiástica, não é isso, é corpo de Cristo. Então, nós não podemos buscar os nossos interesses no corpo de Cristo. Nós vivemos para a glória de Deus, logo servindo os irmãos em amor. Por isso que Jesus vai dizer, olha, se o teu irmão está chorando, você vai chorar com ele também. Se teu irmão está sorrindo, se alegrando, você tem que se alegrar com ele também. Então, a ideia é que eu estou no corpo, não para buscar os meus próprios interesses. Tem gente que vem para a igreja pensando em enricar. Não tem? Tem gente que vai para a igreja pensando que vai mudar de vida. E aí, quando chega na igreja, né? Aí o negócio aperta. Essa que é pior. Aí ele diz, mas rapaz, eu estava no mundo, estava tudo bem. Depois que eu entrei na igreja, que eu fui inventado desse negócio de ser crente, o bicho pegou, a mulher saiu de casa, fui demitido do trabalho, né? O menino está na rua, não quer saber, não me respeita mais. Mas, rapaz, esse negócio de ser crente não era o que eu esperava, não. Né? E aí a gente sabe que o cristão vai passar tribulações, aflições, mas temos um Deus conosco. Então, é a ideia de que se você vir para a igreja buscando os seus próprios interesses, você será frustrado. Porque nós precisamos servir o outro, amar o outro. Então, o bem-estar do meu irmão é o meu bem-estar. Se o meu irmão não está bem, eu não estou bem. Entende? E aí, voltamos agora, verso de número 8. O amor jamais acaba. Isso aqui é interessante. Né? O amor jamais acaba. Né? E a ideia aqui do acabar no grego é literalmente cair. Né? O amor não cai, o amor não se frustra. O amor, ele não baixa a cabeça. O amor, ele não fica prostrado. É a ideia de que tudo pode passar, mas o amor não passa. Já parou para pensar que o amor de Deus não acaba por nós? As misericórdias dele, né? É um reflexo desse amor, porque a misericórdia é uma expressão de amor. Se ele tem misericórdia de nós, logo é porque ele nos ama. Porque se ele não nos amasse, as misericórdias dele não se renovavam. Concorda comigo? Então, se nós estamos aqui hoje e acordamos, jantamos, tomamos café da manhã, almoçamos, respiramos esse ar, a prova que Deus nos ama é que as misericórdias dele se renovaram mais uma vez nas nossas vidas. Então, o amor, ele não acaba. O amor, ele não se frustra, ele não cessa, ele não cai. Né? Então, lógico, na nossa vida, réis mortais que somos, vai ter momentos que a gente vai pensar em não amar. Muito pelo contrário, a gente vai pensar em chutar a pessoa. Né? Vai ter momentos que a gente não vai pensar em amar, vai querer
puxar o cabelo, dar uma relapada, né? Mas a ideia aqui, para você ter um entendimento mais claro, vou exemplificar. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Levanta a mão aí. Né? Muito obrigado. Então, 80% ou 90% da igreja tem filho. Seu filho, quando era pequeno, 8, 9 anos, de 8 a 12 anos, ele brigava na escola? Já brigou na escola? Nunca brigou? Que eu saiba, que tem gente dizendo que eu saiba não, que ele não me disse, né? Mas os que já brigaram, os que estão aqui que sabem que já brigou. No outro dia ou com 2 dias, ele voltou a brincar com o mesmo menino de novo? É? Aí você, meu filho, deixa de ser besta, rapaz. Esse menino só quer te sugar, rouba teus lápis, só bota você para trás, né? E é isso, meu filho, eu estou criando você para o mundo, você entender que o mundo é difícil, né? Você não faz isso com o filho? Quem já fez isso com o filho aqui? Pode confessar, não é pecado não, viu? Né? Não é pecado não. Aí o que acontece? O menino olha para você e fala, tá certo, mãe, tá certo, pai. Aí quando você chega na escola, quem é o menino que ele está junto? É aquele. Ô, rapaz, né? Então, expressão de amor que não acaba é isso. Mesmo tendo momentos em que a gente tem aquela desavença, aquele pega para capar ali, mas passou, respirou, pediu perdão a Deus, a gente está junto, se amando, dizendo que Jesus morreu por nós. Isso é amor. Isso a gente vai dizer, quem não foi igual a uma criança, né? Deixa vir elas delas são o reino dos céus. Tem que ser igual a uma criança. Então, essa ideia de amor que não acaba é nesse contexto. Porque a criança, ela sente aquela raiva momentânea. Ela sente aquela situação. Eu, pequeno, eu já senti uma raiva que eu fui parar no hospital. Agora, você não imagina por quê, Osiel. Tu acredita? Pequeno, eu tive problema de sopro no coração. Porque torcia por santa? Não, calma. Eu tinha problema de sopro no coração pequeno. E aí o meu primo, eu tinha uma plantação linda de feijão, mano. Feijão. Quando eu chego em casa, o que meu primo está fazendo? Arrancando os pés de feijão. Rapaz, foi mesmo que dá em mim. Eu senti uma raiva tão grande, pequeno, que aquilo ficou faltando ar. Eu só me lembro, depois daquela cena, eu só me lembro no hospital, acordando, todo mundo olhando para mim. É a mesma coisa que eu lembro, né? Mas no outro dia, quando eu saí do hospital, estava eu e meu primo lá brincando de novo. Então, veja, a raiva é momentânea, né? Aquela situação ali aquele sentimento ali é momentâneo. Mas o amor não acaba. O amor pelo meu primo não acabou. Permanece o mesmo até hoje. Então, nós precisamos entender, nesse contexto de amor, quanto o corpo. Vai ter momento que Luiz Carlos não vai se agradar de tudo que eu falo. Vai ter momento que eu não vou agradar das coisas que talvez que Luiz Carlos faça. Mas ali a gente vai, né? Luiz, não foi assim, você fez isso, eu não gostei, né? Luiz, me perdoe, pastor, eu sei, mesma coisa ele, pastor, o senhor falou aquilo ali, me marcou, né? Então, por favor, me perdoe e tal. Passou aquilo ali, tá do mesmo jeito, o amor é o mesmo, estamos seguindo a caminhada cristã. Tem pastor que não pensa assim, né? Tem pastor que escanteia o irmão. Primeira coisa, tira os cargos do irmão. Bota ele no banco, né? Bota ele no banco. Aí vai matando o irmão até chegar o dia que o irmão, eu vou para outra igreja. Rapaz, eu acho que só acontece comigo isso, né? Só eu vejo essa cena. Porque os irmãos estão tão caladinhos assim, tão, né? É melhor não comentar, né? O feijão? Não. Eu disse a ele, olha, a gente vai fazer as pazes, mas não fale do feijão perto de mim, não. Diga, Solange, você falou?
Vira a página, né? Vira a página. Versículo 8 ainda. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, entenda. O que Paulo está dizendo? Os dons vai parar, vai cessar. Vai chegar um momento em que não haverá mais. Mas o que vai permanecer? O amor. Imagine quando a gente estiver lá no céu. Perceba, pare para pensar. Quando a gente estiver lá no céu, todos nós agora num corpo santo, revestido de imortalidade, né? Um corpo glorioso, aquele que Deus preparou para nós. Aí lá em cima eu vou dizer, Senhor, me dá o dom da cura. Vai precisar? Senhor, me dá o dom da fé. Vai precisar da fé? Lá em cima? Mas uma coisa que vai permanecer é o quê? O amor. Pare para pensar, não é? Que coisa maravilhosa. Os dons vão cessar. Mas permanecerá o amor. E lá nós seremos nutridos por esse amor, que é o amor do Senhor Jesus. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, é essa a ideia que eu falei, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós somos incompletos, meu irmão. Nós conhecemos em parte. Nós temos uma visão meio que embaçada. Mas quando aquele vier, o que é perfeito, isso que é imperfeito vai ser aniquilado e nós estaremos vivendo em amor ao lado dele. Por isso a ideia de que o dom um dia vai passar. Continuando. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso aqui também é muito interessante o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando eu não tinha maturidade espiritual, quando eu não tinha um discernimento, quando eu era novo na fé, quando eu era menino, eu pensava como menino. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Quando você tinha menino que está aqui, que tinha 12 anos de idade, nesse período que nós estamos agora, o que você estava fazendo? Quem chuta? O que você pensava em estar fazendo? Brincando na rua. Mas de quê? O que está na época? Nós é do Pinha-Pião? Lá em Dois Carneiros é pipa. Pião aqui é? Lá em Dois Carneiros, lá perto de casa, se você vacilar, tem menina até em cima da laje. Atrás de pipa. Né? Mas por... Empinava também? Pronto, tem menina também que empinava pipa, né? Eu gostava de bola de gude. Eu só não gostava de peão. Porque quando eu rodava peão, tinha um imã para minha canela. Vá putar na canela. Né? Eu saía chorando, ai, 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 ganhei. Não gostava de peão. Agora, bola de gude, pipa, eu não gostava muito, né? Papagaio, né? Não gostava muito. O negócio era mais bola de gude. Mas perceba, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de... Corria atrás das coisas de menino. O que Paulo está dizendo? Você, na sua idade, você corre atrás de fazer as coisas que para você é importante. Tem menino que está na escola, está pensando, quando eu voltar, vou botar a bandeira do Santa Cruz na minha pipa. Se ela vai subir, é outra coisa. Se ela vai subir, é outra história, né? Mas é o pensamento que ele tem. Agora, o Luiz quer ficar rindo. Agora, quando eu sou um homem, aí eu penso nas coisas de homem, não é? Papagaio não é mais a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? Sustentar a minha família.
Eu tenho uma criança, Milena, e tenho uma outra, Manu, que, querendo ou não, de noite ela vai chorar querendo leite. É ou não? E se eu estiver empinando papagaio, não vou botar o leite na boca da menina. Então, minhas prioridades são outras. Todo mundo está aqui assim. No reino espiritual é a mesma coisa. Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto: vocês, quando eram meninos, são meninos na fé, estão correndo atrás de coisas que são secundárias, não são primárias. Vocês estão correndo atrás de coisas que é como se fossem as coisas que meninos estão pensando, entende? Para criança, a pipa é muito importante. Mas eu olhando, rapaz, tem uns cavalos velhos, né? Que gostam de estar correndo atrás de pipa também. Aí você olha assim, rapaz, que menino. Vai casar, vai arrumar uma mulher, menino. Aí você tem essa mentalidade, porque você já passou daquela fase. Paulo está dizendo a mesma coisa para a igreja. Olha, vocês estão correndo atrás de coisa secundária. Vocês estão correndo atrás de falar em língua. Vocês estão atrás de profetizar. Enquanto o que é primordial na vida de vocês é o amor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, Paulo fechou aqui, quando ele vai dizer, olha, entenda, quando eu era menino, eu pensava em coisa de menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que eu sou um homem, eu falo como homem, penso como homem, as minhas prioridades são outras. Paulo está dizendo, tenham maturidade. Parem de estar correndo atrás de coisa que não vai agregar, eu não estou dizendo que os dons não vão agregar, não é isso, entenda, mas o que eu estou dizendo é, antes de você ter o dom, primeiro você precisa amar, porque não adianta você ter o dom se você não ama. Foi isso que Paulo disse, não foi não. Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se eu profetizasse, se eu tivesse fé, mas eu não amasse, nada disso teria valor. Então precisa amar. Prioridade é amar. E amar é fácil? Não. Amar a quem a gente gosta é fácil. Mas amar aquele irmãozinho que chega, vira o rosto para você, aquele irmãozinho que está vindo no mesmo caminho da rua, quando ele vê você, ele atravessa para o outro lado. Aí você, eu estou fedendo, né? O irmão passou para o outro lado. Amar esse daí é que é difícil. É esse irmão aí. Qual é o versículo agora? 12. Vamos avançar, temos 10 minutos. Porque agora vemos como em espelho. Vemos como em espelho. Obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo o seguinte, naquela época do apóstolo Paulo, o espelho não era o mesmo espelho que nós temos hoje. Hoje você tem um espelho no seu quarto, no seu banheiro, você chega, se vê muito, muito bem, né? Nitidamente você se vê. Certo aqueles espelhos meio sujos, né? Mas você tem um espelho bacanazinho, bonitinho no quarto ou na casa, você olha assim, você se vê nitidamente. Na época do apóstolo Paulo e também nas épocas anteriores, o espelho era um metal polido, muito bem polido, e aí ele meio que, né? Ele se via perfeitamente? Não, ele se via obscuramente, ele se via meio que de forma escura, meio que em parte. Então Paulo está dizendo o seguinte, hoje nós não conhecemos Jesus de forma clara, nós vemos ele como um metal, forma obscura, né? Mas haverá o dia que nós veremos ele face a face. E além de mais ele vai dizer, verei não em parte, mas eu verei ele como eu estou me vendo. Veja o que ele diz. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo, eu vou ver a Cristo como eu estou me vendo. Nós vamos ver Cristo face a face, assim como eu estivesse falando com você. Então, perceba que essas coisas, dom de línguas, falar em profecia, falar em mistério, dançar no monte, ir para o monte, aviãozinho, né? Plantar bananeira, essas coisas aí, meu irmão, é passageiro. Você precisa amar. Depois que você amar,
aí o Espírito Santo vai agir, dar o dom da maneira que ele quer, da forma que ele quer, para o fim que ele quer. Amém? E para terminar, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior deles? O amor. Então, Paulo encerra o entendimento dele, dizendo o seguinte, olha, procure, lembrando o versículo 31 que Irene leu, do capítulo 12. Procure com cuidado os melhores. Qual é o melhor dom? O amor. Está respondida a pergunta. Então, se a gente pode resumir o nosso estudo hoje, Paulo está dizendo à igreja de Corinto e dizendo a nós hoje também, que nós não precisamos nem podemos estar atrás de dons espirituais se antes nós não amarmos. Precisa amar o meu irmão. E não é simplesmente aquele que me faz bem, principalmente o que me faz o mal. Aquela pessoa que não tem, sabe, não tem aquele feeling comigo. Tem pessoa que a gente não bate, né? Minha mãe, quando era do mundo, ela tinha outro ditado. Eu acho que eu sou uma pessoa velha no corpo de uma pessoa nova. Ela dizia um ditado, meu santo não bateu com dela. Tem gente que fala isso, né? Aí ela olha assim, meu santo não bateu com dela. Eu disse, que história é isso de santo não bateu com dela? Tem outro que diz assim, né? Se o Espírito não me engana. Esse também, né? Esse é tempo de Osiel, é Osiel? Sabe onde eu vi esse? Eu estava num passeio, indo para ali para Cachoeira do Urubu. Aí estava tendo um culto, né? Ponto de pregação. E a irmã escolhendo o hino, né? A irmã, olha, vamos louvar a Deus. Aí escolhendo um hino, aí qual é o hino? Aí ela, se o Espírito não me engana, é o tal. Eu disse, eita Senhor, não engane ela não, pelo amor de Deus. Um bilhete singelo, né? Lógico. Isso é uma forma, é cultural, né? É cultural. Mas é engraçado porque é um ditado que a gente aprende nessa caminhada, né? Se o Espírito não me engana. Amém, meus irmãos? A tua palavra